A paz do Senhor, estou eu aqui, nesse culto Bravos, com vocês. No mês nós estamos falando sobre namoro, e eu quero já começar com um tema que eu creio seja bastante importante, e para algumas pessoas até polêmico, mas eu quero tratar isso com vocês. Eu já estava para conversar isso com jovens há muito tempo, e surgiu a oportunidade agora da gente estar conversando, mesmo que seja virtualmente. Eu gostaria de falar com vocês sobre namoro, mas no que está dominando muito o assunto nesses tempos, que é o namoro em corte, namoro de corte, ou as suas variações, porque tem vários nomes. Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso com liberdade e explicar algumas posições minhas do que eu vejo na Bíblia e do que eu vejo também dessas questões, das colocações que têm sido postas. Então, eu gostaria de que você prestasse atenção nesse momento. Você pode concordar, você pode discordar, mas eu quero dizer uma coisa, a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa falar sobre isso. Até porque, eu quero dizer rapidamente, aqui nós estamos falando de doutrinas bíblicas, nós estamos falando de caminhos. E por que que eu vou dar logo de começo um resumo? Por que que eu não sigo o caminho do namoro de corte? Então eu quero falar isso para você. Mas pastor, eu quero seguir. Mas eu vou dizer porque eu não sigo, porque eu não incentivo nossos jovens a seguir e porque eu não defendo essa tese, essa teoria, tá? Porque é uma tese, é uma teoria. Primeiro, eu gostaria de falar sobre o que é o namoro de corte e as suas variações. Pode ser, assim, irmãos, tem variações, é muito variado, tá? O tema variado vai aparecer bastante aqui. É praticamente sem contato físico. Aí cada um tem o seu formato, mas é praticamente sem contato físico. Beijo nem pensar, nem às vezes nem dar a mão, e por isso que eu coloquei sem contato físico. Inclui aí, claro, o beijo. Inclui também orar um mês para começar a namorar. Eles, assim, esse movimento defende, eu não vou criticar o movimento, eu quero dizer porque eu não aceito, não recomendo, tá? Eu como pastor não recomendo. Por exemplo, se enfatiza a santidade, a santidade se enfatiza evitar desejos sexuais, evitar o troca-troca. Então, todo mundo acho que tem que concordar, né? Eu sou pastor, ninguém quer ver aqui um namorando um dia, outro, que outro dia, daqui a pouco o pastor está confuso, não sabe quem mais está namorando quem. Então, tá ok. Evitar consequências emocionais, fortalecer laços de amizade e decisões bíblicas e não em paixões humanas. Essas são basicamente as teses defendidas pelo namoro de corte. E eu quero trabalhar em cima delas, mas antes de eu trabalhar em cima delas, eu quero dizer uma coisa para você. O grande pensador do namoro de corte, e ele tem, a verdade é que o mundo é regido por grandes pensadores, tá? Eu não estou dizendo que esse moço aqui, à época, seja o grande pensador, ele tem a minha idade, 45 anos, atualmente, mas o mundo é movido por grandes pensamentos, né? Você tem Ética do Dever com Kant, e você vai por aí afora com grandes pensadores, Aristóteles, Platão, e vai por aí, né? Sócrates. Então existem pensamentos por trás de ideias que são abraçadas. E o pensador por trás dessa ideia, o grande pensador, o grande incentivador dessa ideia, chama-se Joshua, eu treinei muito para dizer isso, Joshua Harris. E seu livro principal Eu Disse Adeus ao Namoro. Esse livro é de 1997. Eu peço, por favor, ao Pedro, fazer um parênteses aqui, que olha ali a minha câmerazinha, que não pode passar de 30 minutos. A minha mensagem não pode passar de 30 minutos, tá? Eu Disse Adeus ao Namoro, de 1997. Quando ele lançou esse livro, o não vai sair, né? O Josh, vou botar pelo apelido. O Josh tinha 21 anos. Então vamos lá, o grande pensador por trás dessa questão do namoro de corte e todas as suas variantes foi uma pessoa que escreveu um livro com 21 anos. Eu quero que vocês entendam que uma pessoa com 21 anos tem experiência para muita coisa. Hoje nós temos muitas, mas com 21 anos não dá para você doutrinar
uma igreja sobre namoro. Você precisa ter mais vivência. Existem coisas que se precisam ter mais vivência na vida. Então, tudo foi baseado, ou pelo menos o grande incentivador disso, foi um moço de 21 anos. À época, hoje está com 45. Esse moço, ele casou, ele separou-se, ele renegou, não é mais cristão, não se diz mais cristão. Ele não sei até que ponto, eu estou aqui falando no YouTube, então eu não posso fazer nenhum tipo de ilação, né? Futuramente vai para o YouTube essa mensagem. Mas ele hoje, até onde eu sei, pelo menos ele apoia o movimento LGBT, mas eu não sei se ele, por acaso, né, se diz LGBT agora, eu não posso dizer isso. Mas ele apoia, não é mais cristão, e ele pediu para recolher todos esses livros, fez um acordo com a editora e mandou recolher tudo. Por quê, irmãos? Com 21 anos, tá? Então eu quero que vocês entendam o começo, a gênese disso. E eu acho assim, eu estou correndo para o tempo, para remir o tempo, tá? Hoje nós estamos numa live, existe a live e existe a gravação. Existem 2 remidores de tempo, 2 limitadores de tempo. Então, assim, o grande pensador foi uma pessoa que escreveu isso com 21 anos, sem experiência de vida. Quando adquiriu uma experiência de vida, ele acabou escolhendo o lado que para nós evangélicos é errado. Acabou o casamento, foi apoiar o movimento LGBT e não se diz mais cristão. E renegou toda a sua literatura. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Por que eu acho alguns problemas na teoria, nos fundamentos do namoro de corte? Eu gostaria de um dia ter conversado realmente isso com nossos jovens. Primeiro, sem contato físico, sem contato físico, você evita desejos sexuais e você mantém a santidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso é um pensamento muito primário. Pode até parecer verdadeiro, mas ele é primário. Porque o próprio Jesus fala, porque o Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente, você tinha que executar algo para se configurar um pecado. Mas Jesus vem e diz assim, olha, na nova aliança é mais profundo. Tem gente que acha que a nova aliança é um oba-oba, não é, é mais profundo. Se no seu coração você intentar isso, você pensar isso, você já está pecando. Então, o que acontece? A consequência do pecado, ela é pior para quem pratica o ato sexual, tá? Ela é pior, a consequência é pior. Mas pecado, de ser pecado, o fato de você pensar já é pecado. Então, o que acontece? Se você pensar isso, esse pensamento impuro com alguém. Então, dizer que evita o pecado e mantém a santidade, quem disse? Sabe? Porque a pessoa pode não fazer o contato físico, mas a sua mente está pecando diariamente. Para Deus continua sendo pecado. Tá, irmãos? Então, evitar a parte física não evita o pecado. Ok? Santidade, a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Sim, vamos falar agora. Santidade. Porque parte do pressuposto irmãos, quando se fala assim, evita o desejo sexual, mantém santo o relacionamento, evita o troca-troca, parte do pressuposto que o jovem não consegue se autocontrolar, se autorregular e ter uma maturidade espiritual, que ele precisa ser tutelado. Aliás, por que isso deu tão certo? Porque todo mundo, assim, no Brasil pelo menos, né, a gente tem um costume no Brasil, eu estou falando muito de cultura esse tempo, nossa cultura empresarial, por exemplo, cultura de governo, é sempre ter uma lei para tudo, é sempre regular tudo. Observa que você sempre vai tem uma necessidade, gera uma lei. Por isso que o Brasil é tão cheio de lei que ninguém respeita nada, ninguém sabe. Tem lei para tudo, porque uma necessidade surge uma lei. Nós somos brasileiros e outros países também necessariamente eles gostam de ter regulação. Eles precisam ser regulados por alguém. Então, volto a dizer, uma necessidade, uma lei. É basicamente isso, não tem regulação, realmente não se tem na Bíblia regulação para namoro, nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Então, o que se houve a necessidade? Vamos criar regras, vamos criar leis, mesmo que elas não sejam bíblicas. Por exemplo, vamos orar um mês. Quem estabeleceu isso? Não tem na Bíblia. Qual é o parâmetro usado? Se não tem na Bíblia, tem que ter algum parâmetro. Qual é o parâmetro usado você orar um mês? Por que você vai orar um mês? Quem te disse isso? Mas pastor, pode ser? Pode ser.
Que você ore um mês, que você ore 2 meses, que você ore 4 meses, que você ore anos, que você ore um dia. Quem estabeleceu que você tem que orar um mês para saber se realmente seu relacionamento vai para frente? Se ele é de Deus. Isso é uma regra criada por homens. E eu não posso estabelecer doutrina baseada em regras de homens. Não posso estabelecer. Quem disse que é um mês? Ninguém disse. Não está na Bíblia. Isso foi inventado. Alguém precisou estabelecer uma regra, que nós precisamos viver de regra. Então estabeleceram um mês. É tão aleatório como você disser que você tem que orar uma semana. Não tem base nenhuma. E parte desse pressuposto. Nossos jovens, eles não estão aptos a se autorregularem, se autoguiarem. Eu prefiro pelo caminho mais difícil. E qual é o caminho mais difícil? É ensinar, eu não sou pai, mas eu vou usar um paralelo. Ensina o seu filho no caminho que deve andar. Os pastores ensinam nossos jovens no caminho que devem andar, para gerar neles uma santidade, independente da situação. Não é uma tutela, é uma autonomia. Pastor não está aqui para gerar tutela, ser tutor. Tem pastores que gostam de tutelar, no sentido de manter um dia assim, um pastor disse para o meu pai, quando ele estava para ser ordenado, disse assim: mantém as mulheres na fila de oração, porque se as mulheres estiverem na fila de oração, elas prendem os maridos, e você tem a igreja cheia e a igreja na sua mão. Isso é uma forma de tutelar, de não dar autonomia. Eu não tenho que manter ninguém na fila de oração. Se eu tenho necessidade, eu vou orar. Mas se a pessoa não tem necessidade, para que eu vou criar uma necessidade na pessoa? Então, não tem. Não tem. Então, eu quero dizer uma coisa, eu prefiro o caminho mais difícil. Eu prefiro sentar com meus jovens, como eu estou sentando agora, para que eles façam as escolhas corretas, para que eles façam os caminhos corretos. E não criar regras de tutelar, como se nossos jovens não fossem capazes de discernir a mão direita da esquerda. Ora, se eu chegar perto na época que eu namorava a Milene, se eu chegar perto da Milene, automaticamente tal, então não pode. Quer dizer, a gente está criando regras aonde não há regras, e regras humanas. E regras humanas geralmente trazem problemas, porque são regras humanas. Então eu prefiro pelo caminho mais difícil. Eu acho que vou preservar a santidade dos jovens, eles não vão ter desejos sexuais, eu vou evitar o troca-troca. Ora, com um bom ensino da palavra, eu consigo o mesmo resultado. E não somente em namoro, eu consigo o resultado na vida da pessoa. Ok? Então, eu não estabeleço regras que foram inventadas, trazidas por homens, principalmente uma pessoa de 21 anos que não tinha experiência nenhuma. Continuamos. Eu falei de evitar consequências emocionais, fortalecer laços de amizade e decisões bíblicas não humanas. Evitar consequências emocionais. Nós estamos vivendo num tempo, vou falar de novo essa frase, que era importante, essa palavra. Nós estamos vivendo num tempo de tutela, onde nós queremos tutelar emocionalmente as pessoas e não deixar que as pessoas sofram algum dano emocional. Nos Estados Unidos, por exemplo, em alguma universidade lá, lançaram uma cabine para a pessoa entrar e chorar livremente durante 10 minutos. Quando a gente tenta evitar os desabores emocionais que a vida traz naturalmente, nós não estamos protegendo, nós estamos criando pessoas fracas emocionalmente. No nosso modelo de hoje, relacionamentos terminam, e mesmo o namoro de corte, ele não garante que o relacionamento vai dar certo. Em nenhum momento ele garante. Relacionamentos terminam, faz parte da nossa vida. Ciclos devem ser fechados. Eu quero te dar um exemplo de um desenho, porque eu tenho uma filha de 5 anos, eu tenho que rever todos os desenhos com ela. Toy Story 4. Toy Story 4 foi conhecido e divulgado no mundo adulto, além do mundo infantil, como um momento de reflexão, onde ciclos da vida devem ser terminados e até amizades devem ir embora para então surgirem coisas novas. Eu lembro que se falou muito do Toy Story 4, aonde, não é spoiler, pelo amor de Deus, aonde o Woody finalmente ele entende que ele não deve mais ficar vinculado a uma criança e até a amizade dele com o Buzz Lightyear, eu sei tudo isso,
a amizade fica, mas cada um segue o seu caminho. Existem momentos em que as coisas precisam terminar, ciclos precisam terminar, faz parte da nossa maturidade, faz parte do nosso crescimento, do nosso autoconhecimento, do nosso autocontrole, do nosso domínio próprio e, numa linguagem mais antiga da Bíblia, da nossa temperança. Tudo isso pode ser descrito, é o mesmo conceito. Até as finalizações fazem parte do nosso crescimento. E ora, eu querer trazer menos consequências emocionais de um término de um relacionamento para os nossos jovens, não estou melhorando, eu estou evitando que eles cresçam emocionalmente. Tá? Eu não casei com a primeira pessoa que namorei. A Milene, minha esposa, não casou com a primeira pessoa que namorou. Finais de relacionamento aconteceram na minha vida e na vida dela. Mas um dia nós nos encontramos e começamos, então, a namorar e estamos agora 20 e lá vai pancada de anos casados. Isso faz parte, decepções fazem parte da vida. Jovens, decepções fazem parte da vida. E isso te ajuda a você crescer. Tá? Não é uma questão emocional que nós vamos falar agora. O problema é quando você mergulha nisso. Então, como pastor, eu tenho que te ajudar a você não mergulhar nisso. Mas assim, passar por elas numa normalidade da vida. Tá bom? Decisões bíblicas. Que decisões bíblicas? E não paixões humanas. Ou seja, um namoro como nós temos hoje, de abraços, beijos, trocas de carinhos que eu estou dizendo cristãos, ele vai gerar uma paixão humana, uma decisão humana, e você evitar isso, vai tomar uma decisão bíblica. Vamos para casamento. A Bíblia manda não se apartar um dos outros, ou seja, jovens, vocês vão escutar isso que é para casamento. Não se apartem um dos outros, ou seja, não fiquem muito tempo sem ter relações sexuais, às vezes bem direto, para que o diabo não venha tentar, a não ser por mútuo consentimento. Mas logo depois, volte-se a juntar-se. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Deus manda o casal casado, direitinho, bíblico, ter uma vida sexual regular. E se você não tiver, vai ter problema. Ora, se a relação, a interação carnal, no sentido de carne mesmo, carne com carne, ela gera decisões, paixões humanas e não bíblicas, porque a Bíblia manda o casal ter uma vida de relação constante. Então é o seguinte, irmãos, não traz se você não é mais espiritual, porque você namora à distância, porque você namora um namoro de corte, do que uma pessoa que namora um namoro de acordo com a sociedade atual. Isso não te fazer mais espiritual, tomar decisões mais espirituais. Isso pode até te fazer errar, porque você pensa que é espiritual e toma decisões erradas. Tá? Então, eu quero terminar com você, porque eu já passei por um caso muito parecido. Eu tenho uma experiência com isso, já aconteceu várias vezes com a minha esposa, mas é pertinente hoje. Na década de 90, antes de surgir isso aqui, o namoro de corte, eu casei com a Milene em 97, ele lançou o livro em 97, eu casei com a minha esposa em 97. Então eu passei por fora disso, eu estava em outra vibe, casado. Mas antes de 97, chegou ao Brasil um movimento de casamento por revelação. Deus está me revelando que você vai casar com fulano. Deus está me revelando que você vai se casar com ciclano. E quando eu estava na casa de uma pessoa visitando alguém, conhecido lá, nosso, aí chegou assim uma irmã e falou assim, Deus está me revelando que você vai casar com ela. Eu nem conhecia, mal tinha intimidade. Mas a pessoa falou na frente do meu pai, na frente do pai da menina. Deus está me revelando que você vai casar com ela. Não casou, ela casou antes de mim, teve a sua vida, está com a sua vida, beleza, tocando a vida. Coitada dela, né? Isso não é revelação, isso é uma tragédia, casar comigo. A menina é que Deus deu esse fardo. Mas assim, não era. Mas eu conheço uma pessoa que passou pela nossa igreja, eu não posso citar mais do que isso, sem casos muito genéricos, que infelizmente acreditou piamente nisso. Ele e a pessoa, ele e a outra, né, que seria a futura esposa dele, se casaram, como os vários se casaram, tiveram um filho. Mas eles descobriram que
aquela revelação que a gente brinca chamando de revelamento, não vinha de Deus. E foi traumático, se divorciaram e depois, eu sei da história dele, ele encontrou a pessoa que Deus tinha separado para ele. Eu já passei por um regramento de namoro. Irmãos e amigos jovens, essas histórias não são antigas, não há nada de novo debaixo do sol. Então, cuidado com isso, ok? Cuidado. Eu passei por uma experiência diferente. A época de revelação e agora esse negócio, a questão de namoro de corte. Mas, pastor, eu orei 1 mês e deu certo. Cada caminho é individual. Tá? Cada caminho é individual. Pode ter dado certo para você, mas não necessariamente vai dar certo para todo mundo. Depois a gente vai entrar na palavra e falar um pouco mais sobre isso. É igual aquela pessoa que casa com um descrente, e nós vamos também entrar sobre isso um pouquinho mais à frente. E a pessoa se converte lá na frente. Ah, pastor, deu certo, então o casamento misto pode. Não é regra. Não é regra. Na maioria das vezes não dá certo. Eu conheço mais casos negativos do que positivos. Então, eu quero agora ir na Bíblia, na palavra, tá? E o Pedro vai me avisando a questão dos minutos que são importantes hoje. Eu quero trazer na palavra um momento assim de busca e de encontro com uma pessoa. Não necessariamente isso aqui é namoro, tá? E em cima disso nós vamos discorrer um pouco o que a palavra pode dizer sobre isso, tá? Diz assim em Gênesis 24, de 1 a 4. Eu estou com meu papelzinho aqui, irmãos, porque nós estamos aqui bem soltos, então vou ler no papel, mas está na palavra de Deus. Abraão já era velho, idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: ponha a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu estou vivendo, mas irá à minha terra e buscarás entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. Primeiro parâmetro de um namoro, de um relacionamento. Expressamente, a Bíblia, agora eu cheguei no casamento misto, no relacionamento misto. A Bíblia está dizendo: busque da minha terra, dos meus parentes. Qual é a nossa terra? E quais são os nossos parentes hoje? A casa do Senhor. Não estou dizendo para você, não estou dizendo para você buscar na mesma igreja. Só tem uma coisa: vá aonde? Qual é a sua terra? É a morada do Espírito Santo. Você vai buscar alguém que seja cheio do Espírito Santo, que já tenha passado pela cruz de Cristo. Essa é a primeira regra de um relacionamento, de um namoro. Então, deixando aquelas regras de lado, vamos pegar uma regra bíblica? Primeiro passo: não busque ninguém de onde eu estou vivendo no meio dos cananeus. Não vai buscar ninguém gentio. Eu quero que você vá a alguém da minha parentela. E qual é a sua parentela hoje? Somos o quê? Filhos de Deus. Filiados através de quê? Da cruz do Calvário. Né? Do sangue vertido na cruz do Calvário. Continuando. Segundo passo. Aí já fala do servo. Quando ele chega lá no local, ele dá de frente assim para a situação, assim: agora, Senhor, o que eu faço? Aí ele foi orar, falar com Deus: Senhor, Senhor, meu Deus, Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me nesse dia o bom êxito e seja bondoso com meu senhor Abraão. Segundo passo: se você vai buscar alguém que tem uma afiliação, que tem o mesmo passaporte, a mesma identidade, que seja filho e filha de Deus. Segundo, uma vida de oração. Então eu quero aqui que você entenda, tá? O namoro de corte diz: você gostou de uma pessoa, a pessoa gostou de vocês, e você, então você vai pegar o seguinte: cada um vai ficar na sua casa 1 mês orando. Mas o que a Bíblia está dizendo quando foi buscar uma noiva para Isaque, uma esposa para Isaque? Ele orou antes: Senhor, me mostra. Então, irmãos, se você eu quero ser bem sincero, se você, vamos dizer eu e Milene, vou usar eu e Milene aqui, vamos dizer que eu e Milene namorássemos ainda.
Se eu senti algo pela Milene, a Milene sentiu algo por mim, eu já devo passar do pressuposto, já devo estar baseado no fato de que eu já tenho uma vida com Deus e estou orando. Agora, se você não tem vida com Deus nenhuma e quer fazer todo esse processo para ver se seu namoro vai dar certo, aí tem gente que entra realmente no namoro de corte. Você não está nem aí com Deus, você não tem uma vida com Deus. Aí você precisa de um monte de ferramenta para saber se Deus está falando contigo. Mas se você já tem uma vida com o Senhor, você já começa a entender a voz de Deus. Tá? Então é o seguinte, uma vida com Deus. Agora, se eu já encontrei menina, ela me encontrou, um já encontrou o outro, e eu tenho uma vida de oração, ela tem uma vida de oração, eu estou pedindo, ela está pedindo, a oração é o segundo passo. Já estamos no terceiro passo. Então eu quero que você entenda, não vamos trocar, inverter as ordens. Eu gosto da Milene, Milene gosta de mim, a partir de agora vamos orar. Não, antes. Então, volta lá, precisa recapitular. Uma mulher, ou uma jovem, ou um jovem dos filhos de Deus, dos filhos de Israel, Israel celestial. Segundo, uma vida de oração. Senhor. Terceiro, tá? Aí eu quero, no versículo, uma partezinha só de Gênesis 24, eu vou ler uma parte só a partezinha final. Isaac levou Rebeca para a tenda da sua mãe Sara, fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaac foi consolado após a morte da mãe. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu ia brincar, mas eu falei, não, eu não vou brincar, porque isso é muito sério, mas eu vou brincar. O pessoal, eba! Não. Vamos lá. Costume, a cultura local que Deus respeitava. Hoje, é necessário que estejamos no altar, recebendo as bênçãos de Deus. Tá? Faltam 3 minutos? Aqui falta 3 minutos? Tá ok. Então eu vou dar uma paradinha, você desliga, por favor, e liga de novo. Vou dar uma paradinha aqui no meu vídeo. Aperta de novo. Continua gravando? Então vamos lá. Desculpa, tá? Pessoal que está na live, eu estou gravando também. Então vamos lá. Era o costume da época. Tá? Era o costume da época. Eu já vou encerrando. Era o costume da época que fosse assim. Hoje o costume é outro. Dito isso, tá? O que nós podemos tirar? Não é para você pegar e levar ninguém para a tenda, não. Eu estou cumprindo o mandamento bíblico, levei para a tenda. Para com isso, meu irmão. Vamos entender a palavra de Deus, ser maduro. Os passos são buscar alguém dentro do reino, ter uma vida de oração, orar, e depois que encontrar, aqui está falando de que eles consumaram o ato e casaram, mas eu quero trazer um paralelo. Começar a namorar. Começar a namorar. E hoje, irmãos, eu posso ter uma vida de namoro com beijinhos na boca, como eu tive. Você pode ter com abraços, com carinhos que são dentro de uma santidade bíblica, sabendo que o Espírito Santo está vendo todos os seus atos, sabendo que o Espírito Santo habita em você e habita na outra pessoa. Ele não vai deixar de habitar quando vocês começam a namorar. Sabendo que Deus está presente ali no meio. E a partir dali, você ter um namoro santo, mas sem precisar criar regras que foram criadas originalmente por uma pessoa que não tinha maturidade para isso, que ele mesmo confessa que ele estragou a vida de muita gente. Até porque, irmãos, um mês orando, você gosta da pessoa, a outra gosta de você, mas vocês ficam sem orar, sem se encontrar, sem conversar, e fica cada um afastado, o amor pode se esfriar. Segunda coisa que eu quero falar, que é bastante polêmica, isso é polêmica, mas eu preciso que vocês entendam. Um namoro que você não pode pensar em nada, que você tem que ser tão santo, tão puro, e que você não possa... Deixa eu dizer uma coisa para você. Aqui o assunto é meio esquisito. Tem que ser muito bem entendido. Conto com a maturidade de você. Se você não tiver algum tipo de desejo sexual pelo seu namorado, digo assim, noivo, noiva, né? Foi um nível acima, não vamos deixar agora namorado, noivo, noiva. Você pode ter problemas no seu casamento. Em algum grau, você tem que desejar aquela pessoa, porque você vai casar com ela.
e você vai se relacionar sexualmente com ela o resto da sua vida. Esse é o mandamento bíblico. Então, quando eu falo namoro de corte, que falo de um afastamento pleno e total, quase uma lavagem na sua cabeça, você não pode pensar nisso, você está pecando. Você tem que ser santo, você não pode pensar nisso. Claro, você tem que ser santo, e você não pode ficar pensando nisso toda hora. Mas se você também não achar aquela pessoa bonita, atraente, também no aspecto físico, apesar de não ser o principal, você pode ter um problema no futuro no seu relacionamento. Por isso que eu falei que isso precisa ser muito bem entendido. Muito bem entendido. É igual aquela questão do ciúme. Um ciúminho faz bem. Um ciúme pode ser possessivo, faz mal. Um ciúme pode levar a matar. Mas um ciúme pode mostrar para outra pessoa que você se importa com ela. Tudo na sua dose certa. Isso é que é a questão, nós nos controlarmos, porque a nossa alma, nossa carne, ela tende para o pecado. Então, quando eu falo isso, muita gente pode ficar assim, porque realmente é difícil de você controlar. Por isso que Paulo fala, quem está abrasado, casa logo. Não peca, mas casa logo. Mas a verdade é que você tem que entender que você fazer uma lavagem a si mesmo, renegar também essa parte, assim, eu não tenho que ter desejo nenhum por essa pessoa. Quando você chegar no seu casamento, não vai ser bom para você. Lembre-se disso. Quando você estiver namorando, noivando para casar, você vai amar aquela pessoa a vida toda. Você vai ter que desejar aquela pessoa, inclusive fisicamente, a vida toda. Você tem que entender que você vai ter uma vida sexual ativa. Então você não pode ficar fazendo uma lavagem cerebral completa na sua vida, fingindo que você não existe nessa área, porque ela existe, e ela vai fazer parte da tua vida quando você casar, né? Tem noivo e noiva aí que, quando chega assim, quando o pastor dá o amém, vai lá, cumprimenta os convidados e está liberado, casou. Né? Começar a minha vida, começa a tua vida, está liberado. Mas porque às vezes está tão doido para chegar aquele momento, né? Alguns até falam erradamente assim, mas cada um com seu cada um, né? Tem uns até que já falam, oh glória, não, as coisas no seu lugarzinho, né? Eu conheço uma pessoa que ela gostava, né? A esposa reclamava que ele gostava assim de encontrá-la intimamente com louvores evangélicos. Não estou dizendo aqui que possa a música do mundo, mas com louvor evangélico também é complicado. Então, assim, tem um momento para tudo tem um momento certo. Mas a gente também não pode renegar. Tá? Então, assim, eu quero que vocês entendam isso. Segundo, agora vamos falar aqui. Deus respeita o governo do homem sobre a terra. Naquele tempo, era literalmente assim. O pai ia lá e escolhia. Tem até lugares hoje no mundo que ainda são assim. Você escolhia, e você vai casar com fulano e acabou. Hoje, na nossa modernidade, passamos por Jesus, em que Maria e José eram noivos, mas o noivo naquela época significava o seguinte, já quase praticamente casado, só não tinham relação sexual, mas eles já tinham uma obrigação quase de casamento. Chegamos aos padrões de hoje, aonde você tem liberdade 100% de escolher aquela pessoa com quem você vai namorar. E Deus respeita isso. Agora você vai dizer, pastor, qual é a receita de acertar 100%? Tiro certeiro. Eu vou dizer para você, não tem, não existe. Nem o namoro de corte fala disso. Por que não tem? Porque é uma experiência individual. São vários fatores tão complexos que eu não posso dizer, só Deus pode. É o desejo de você namorar e você, de repente, atropelar e namorar pessoas antes. É o desejo de você namorar, mas perdeu o barco, perdeu o bonde andou, né? O trem partiu da estação e você ficou. Eu conheço casos assim também. Às vezes ficar moscando demais, né? Senhor, eu amo a fulana, mas a fulana eu amo. Senhor, dá uma oportunidade, Senhor, abre uma oportunidade. Querido, vai ao encontro. Rebeca foi ao encontro de Isaac, Isaac foi ao encontro de Rebeca. Vá ao encontro, se mova, se mexa. Né? Deus pode fazer várias coisas, mas a tocar a vara e abrir era com Moisés. Eles foram ao encontro um do outro.
Então, a questão é a seguinte, existem vários fatores, como eu falei, eu não acertei de primeira, minha esposa não acertou de primeira, mas nós acertamos. Isso não quer dizer, isso serviu de experiências para as nossas vidas, boas e ruins. E são experiências que geram maturidade em nosso ser. Tá bom? Agora, por que eu falo isso? Porque às vezes também tem pessoas que fazem tudo isso e a partir daí criam a ideia na mente de que eu fiz toda a corte, tudo que me foi explicado. A partir daí o namoro é para casar. E eu já vi uma pessoa que fez isso e espantou a mulher da sua vida. Foi embora. Porque ele chegou de bater, chutando a porta. Primeira semana de namoro vão casar. Calma. Estão se conhecendo. Porque às vezes o namoro de corte ele faz isso, ele dá a falsa impressão de que então é de Deus. Depois você fica frustrado pensando, por que não é de Deus? Aí voltamos lá no início. Eu vou te proteger emocionalmente. Às vezes é pior a consequência. Eu fiz tudo isso. Aí quem é o culpado? Deus, o pastor, a igreja. E ele está fazendo algo errado. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu poderia até falar mais, mas por esses motivos, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu quero dizer para você, já vai faltar 5 minutos. Vou terminar ali com menos de 5 minutos. Para o Pedro vir aqui e tomar a palavra e encerrar. Eu quero dizer uma coisa para você. Namore no namoro santo. Você pode namorar nos padrões desse tempo, no sentido assim de um beijo, um abraço, estar junto. A gente tinha um casal aqui na década de 90 que chamava de Meleque e Catarro, porque eles só ficavam juntos. O pessoal brincava dizendo que era Meleque e Catarro. Fiquem juntos. Vocês podem beijar na boca, vocês podem dar as mãos, vocês podem sair juntos, passear juntos, orar juntos. Vocês podem todas as coisas naquele que te fortalece, desde que seja o quê? Sempre com a vida santa, de acordo com o padrão, de acordo com o que nós fazemos, de acordo com o que foi o meu namoro, né? Eu beijei muito, estou casado, o Igor beijou muito, está casado. Não fomos repreendidos pelo Senhor por estar beijando. Não fomos menos santos porque está beijando. Eu trabalhei muito na casa de Deus quando eu estava namorando com a Milene. Dito tudo isso, eu quero que você não crie regras, estabeleça regras para você que Deus não estabeleceu. Não crie aquilo que Deus não criou. Seja santo, ou seja, não sei se seja não existe. Seja santo. Porque o Senhor é santo. E a partir dali, todas as suas tomadas de atitude serão santas. E a partir dali, o seu namoro será santo. Não crie regras humanas, porque se elas falharem, você pode culpar o Senhor. Para terminar, por esses motivos e até por outros que não cabe mais tempo, eu digo para você, não sou a favor do namoro de corte. Quer orar? Ore antes. Mas se está apontando, vá ao encontro. Já é hora de você descer do cavalo. Rebeca desceu da mula, não era cavalo. Isaac estava lá no pasto, lá veio, os dois se encontraram. A hora de orar e a hora de se encontrar. É a hora de orar e a hora de agir. Vamos separar, vamos voltar ao exemplo de Rebeca e de Isaac como um padrão muito bom para, então, entendermos um pouco de namoro no Senhor. É isso que eu desejo, que eu falo para vocês, jovens, nessa noite, nesse culto Bravos. Deus abençoe vocês. E agora quem fala sou eu. A palavra está com Pedro Igor.